Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Quando a série The Boys na Amazon Prime Video foi anunciada, a expectativa não era tão grande assim, até porque os quadrinhos na época não eram tão conhecidos assim. Quando a primeira temporada foi lançada em 2019, surpreendeu todo mundo, porque a temporada realmente é muito boa e se tornou um mega sucesso. Quando a segunda temporada foi lançada em 2020, a série se consolidou como um dos, se não o maior nome da Prime Video. E agora, com o fim da terceira temporada em 2022, ela facilmente se tornou uma das melhores séries baseadas em quadrinhos. Quando a terceira temporada começou, eu fiquei um pouco preocupado, na verdade. Por mais que os episódios fossem bons, eles chegavam carregados de algo que eu não gosto das HQs de The Boys. O fato de querer chocar porque sim. Abusar do fator maior de 18 para atrair pelo bizarro e não pelas qualidades. E ainda bem que eu tava errado. Como o PH Santos falou num dos seus vídeos de análise, The Boys sabe ir do asqueroso ao filosófico. E isso dá pra ver claramente no episódio do Herogasm. O Herogasm nos quadrinhos parece ter sido escrito por um adolescente de 14 anos nos seus sonhos mais molhados possíveis. E a série chegou a vender isso. Mas ainda bem que foi só o chamariz para mostrar que, diferente do quadrinho, a série sabe contar uma boa história sem precisar ficar apelando pro escatológico o tempo todo, por exemplo. E mais do que isso, entregou ali o melhor episódio da série. Por mais que o episódio 6, o Herogasm, tenha sido o melhor, o 7 foi tão bom quanto, e todos os outros foram totalmente acima da média. Tecnicamente, a fotografia é marcante e segue o andamento das outras temporadas. A qualidade da computação gráfica não deixa a desejar em momento nenhum. A trilha sonora é sutil e sabe comandar o ritmo das cenas. E a ação é bem gravada e bem coreografada, por mais que não tenha nada que se sobressaia de forma espetacular, mas cumpre o que promete. Agora, a parte técnica mais impecável aqui, que vinha sendo apresentada já desde o começo e aqui chega num ponto magistral nessa temporada, é a atuação. Todos os personagens principais são ótimos. É muito raro ver um ator indo mal em algum ponto. E mais que isso, tem momentos em que alguns atores entregam algo de uma qualidade tão elevada que pensar em premiação chega a ser inevitável. Todos são ótimos, mas Karl Urban como Billy Butcher e Jensen Ackles como Soldier Boy são perfeitos. Só que nada supera Anthony Starr como Capitão Pátria. Sobre os personagens dentro da história, o que define aqui é a palavra arco. Todos têm ótimos pontos que começam num momento de calmaria e passam por muitos desenvolvimentos. Alguns no final entendendo que caminhavam para um lado errado e voltam, e outros que realmente se transformaram em algo novo. Por exemplo, o Huey tem uma história muito boa de quase se perder nas drogas, que é representada aqui pelo V24, o composto V temporário. E no final, ele tinha a oportunidade de usar isso mais uma vez, mas ele percebe o caminho que andava e volta, encontrando uma solução de ajudar a Luz Estrela sem se submeter a esse tipo de coisa. Agora, a Annie teve uma virada muito mais drástica, porque ela começa a série numa certa zona de conforto e vai ficando desconfortável, passando por uma co-capitã, revivendo momentos de aceitação forçada dentro da equipe, como ela sempre viveu com a mãe a forçando a ser uma super-heroína, por exemplo, e chegando no fim onde ela se rebela, revelando os podres da Vault na internet e finalizando totalmente oposta ao que começou, jogando até o seu uniforme fora. Mas mesmo assim, Huey e Annie juntos têm um outro arco maior de apoio mútuo, que é muito bom também.
No grupo dos The Boys, LM tem um ótimo arco de sentimento de vingança que poderia corromper a sua própria filha. E a fêmea, a Kimiko, tem um arco de aceitação. Mas o francês, eu senti ele um pouco mais deslocado aqui. O seu arco com a pequena Nina, eu achei um pouco sem sentido pra ele, servindo mais como uma muleta pro arco da Kimiko. Agora, Billy Butcher teve um arco todo de autoconhecimento e que ajudou a gente a entender o personagem ainda mais. Como ele vê o Huey como seu irmão, por que ele faz o que faz e terminando de uma forma até assustadora, porque agora ele não tem mais nada pra perder, nem mesmo a sua própria vida. Do lado dos Supers, o arco do A-Train é muito bom, sendo de entendimento e redenção. Mas eu senti um probleminha com o encerramento dele que eu falo já já. A Maeve, ou Maeve, eu senti um pouco escanteada e sendo retomada só no último episódio, como um certo recurso de roteiro para servir de sacrifício. E aqui eu senti o mesmo problema que o A-Train teve, que foi a covardia da série em não ir além. O arco do A-Train encerra muito bem, e ele morrendo seria um fechamento melhor ainda naquele momento. Mesmo que agora eles criaram um novo assunto com um novo coração transplantado dele. E a Maeve ter sobrevivido no final também fez a série parecer covarde e comum, coisa que The Boys não é. Mas eu não tiro o mérito da série como um todo por esse deslize no final. O profundo pra mim tá sobrando aqui, assim como ele sobrou na segunda temporada. Mas quem tava sobrando antes e foi muito bem explorado aqui foi o Black Noir. O meu querido amigo Gustavo Cunha, aqui no YouTube, fez um vídeo teorizando sobre o Black Noir poder ser um zumbi, como existem nos quadrinhos de The Boys, os zumbis sem cérebros trazidos de volta pelo composto V. Pelo que deu a entender, não foi bem assim. Mas a teoria dele me fez perceber que na verdade o Black Noir foi o personagem que mais sofreu desde o começo. Porque ele era o que mais tinha aspirações e motivações. E depois do que ele se tornou, ele se transformou num fantoche da Vault, um zumbi. Até o final, sofrendo na mão tanto do Capitão Pátria quanto do Soldier Boy. Agora, os dois maiores destaques na temporada foram eles, sendo até como comparação, Capitão Pátria e Soldier Boy levantam a pergunta: qual é o mal menor? Então a série usa um contra o outro, e essa flutuação de posições fica clara no final, quando o inimigo do seu inimigo se torna o seu amigo. E no pano de fundo de tudo isso, dessa construção e desenvolvimento tanto do Capitão Pátria como do Soldier Boy, do embate entre eles, e toda essa distração de construção e desenvolvimento de todos os outros ótimos personagens, a gente tem uma trama ainda maior, com Victoria Newman correndo por fora. Até porque The Boys sempre foi uma série política. Isso desde a primeira temporada e até mesmo desde os quadrinhos. Tanto que tudo termina com o que a série realmente queria colocar como ameaça. A manipulação das massas, fake news, aumento e libertação do extremismo, ataque à mídia, adoração de um deus que se mostra como herói, mas na verdade é o vilão. Um líder patriota e violento que deixa um futuro perigoso para esse mundo, influenciando inclusive novas gerações, representadas aqui pela aceitação dessas ações pelo pequeno Ryan. A terceira temporada de The Boys tem sim pontos baixos, como momentos que o roteiro ataca fortemente, tipo na facilidade de invadir a Vault e roubar o composto V24, por exemplo, ou na luta final. E na covardia de não encerrar assuntos totalmente e sempre deixar uma ponta solta para um possível desenvolvimento futuro. Mas de qualquer forma, ela mais acerta do que erra. Inclusive, aprendendo com as temporadas anteriores e deixando ganchos mais interessantes para serem desenvolvidos em forma episódica.
Eu, particularmente, ainda prefiro a segunda temporada como um todo, mas a terceira temporada é tão boa quanto as outras, consolidando The Boys como uma das melhores séries da atualidade. E ainda bem que uma quarta temporada já foi confirmada. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.